vamos falar sobre fraqueza de uma forma um pouco mais direta e pessoal. Lembra da cena final de A Morte de Stalin, onde o chefe da polícia secreta, Lavrenti Beria, é executado por seus crimes? Ao redor de seu corpo, os altos comandantes do regime soviético observam, incluindo Malenkov, o líder interino, que, embora relutante, cedeu à decisão. Khrushchev, já como novo chefe, se vira para Kaganovich e solta uma pergunta que fica no ar. É possível confiar em um homem fraco? Kaganovich responde sem hesitar. Você já confiou em alguém fraco? Essa frase sempre me comoveu. Temos essa visão de que a fraqueza é algo neutro, que existem pessoas fracas, mas de bom coração, assim como pessoas fortes que nem sempre agem de forma ética. Mas o filme nos apresenta uma perspectiva diferente. A fraqueza como algo limitante, quase incapaz de inspirar confiança. E quando você para pensar nisso, fica claro o quão frequentemente, em muitas situações, a fraqueza pode, de fato, nos frear e nos impedir de avançar. Decidi trazer esse tema porque hoje vamos encarar de frente o que significa ser fraco e entender por que isso incomodava tanto o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche não via a fraqueza como uma característica que se pode simplesmente ignorar ou considerar neutra. Para ele, a fraqueza tinha uma faceta perigosa, uma incapacidade de ser sincero consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. E é aqui que suas reflexões começam a fazer sentido para nós. Prepare-se para uma nova perspectiva sobre força e fraqueza, uma visão que pode mudar a forma como você vê suas próprias escolhas e até mesmo seus relacionamentos. Vamos explorar por que a fraqueza para Nietzsche anda de mãos dadas com a infelicidade, por que a verdadeira bondade só nasce da força e como a honestidade é a chave de tudo isso. É importante lembrar, este é apenas um fragmento das ideias de Nietzsche sobre a fraqueza. O que eu trouxe aqui são aspectos que fazem sentido em nosso contexto atual e que podem abrir sua mente para uma reflexão mais profunda. E tudo começa com a noção fundamental de Nietzsche de que a fraqueza é, no fundo, uma forma de desonestidade. Agora vamos viajar para outra história, esta com um toque mais melancólico. Em um dos contos de Dostoiévski, o protagonista se apaixona perdidamente por uma jovem chamada Nastenka. Passam várias noites juntos, conversando sobre a vida, e ela abre seu coração, confessando que está apaixonada por outro, alguém que ela acredita tê-la abandonado. Com o tempo, Nastenka parece se afeiçoar ao nosso narrador, a ponto de considerar ficar com ele. Mas no último instante, o antigo amor de Nastenka reaparece e ela corre para ele, deixando nosso protagonista sozinho e devastado. O interessante aqui é como o narrador tenta se convencer de que está em paz com a situação. Diz a si mesmo que pelo menos ela é feliz agora, mas no fundo ainda há um desejo e uma dor não resolvidos. Esta história ilustra de forma clara o que Nietzsche quer dizer com fraqueza e a desonestidade que vem com ela. Não se trata de não ter força física ou de ser inseguro. Trata-se de não poder ser honesto com os próprios sentimentos, mesmo quando dói. Essa visão de Nietzsche sobre a fraqueza e a desonestidade permeia várias de suas obras, especialmente Assim Falou Zaratustra e Para Além do Bem e do Mal. Para ele, a verdadeira fraqueza é não ser capaz de agir conforme a própria vontade, deixar que as circunstâncias e os desejos não realizados controlem a vida. A partir daqui, o convite é a reflexão. Quantas vezes fingimos estar bem quando, na realidade, queremos gritar para o mundo o que sentimos? E, mais importante, como podemos superar essa fraqueza que nos ata e aprender a ser honestos, fortes e fiéis a nós mesmos? Tenha em mente que Nietzsche aborda a fraqueza de maneira muito distinta em diferentes contextos, e este é um dos mais comuns. A fraqueza de quem tem um objetivo, mas, por alguma razão,
não consegue alcançá-lo. Este é o caso de figuras como Napoleão, que, apesar de todo o seu poder e determinação, não teve sucesso em criar o império glorioso que desejava. Nietzsche não vê essa incapacidade de atingir um objetivo como um problema em si. No entanto, o que realmente o incomoda é quando essa fraqueza leva a uma desonestidade consigo mesmo. Um exemplo disso está no protagonista de Noites Brancas. Ao final da história, ele tenta se convencer de que está bem com sua situação, mas a verdade é que não está. Nietzsche identifica esse tipo de comportamento como uma forma muito mais profunda de fraqueza, uma que ele despreza com intensidade. Em vez de encarar a realidade de frente, de admitir que seu desejo foi frustrado e lidar com isso, o narrador prefere se enganar, escapando para uma fantasia que o impede de aceitar a verdade. Em vez de continuar tentando conquistar Nastenka ou buscar uma forma de crescimento pessoal, ele simplesmente finge que não a quer mais. Isso, para Nietzsche, é uma fraqueza que reflete a incapacidade de se superar e, assim, dominar ou dirigir sua própria vontade. Não há aqui uma mudança real, mas sim uma tentativa de escapar de uma verdade dolorosa. Essa ideia será essencial na próxima sessão. Nietzsche acredita que, no extremo, essa fraqueza pode se transformar em ressentimento e amargura. Em Genealogia da Moral, ele sugere que, quando as pessoas não conseguem obter o que realmente desejam, seja poder, amor, independência ou reconhecimento, começam a desvalorizar esses próprios desejos. Em vez de admitir seu fracasso, preferem dizer a si mesmas: na realidade, eu não queria isso, transformando em algo desprezível aquilo que, antes, consideravam valioso. Um exemplo clássico desse ressentimento é o famoso arquétipo do nice guy na internet. Esse cara é o sujeito que declara seu amor, exalta todas as qualidades da pessoa que deseja e enfatiza que é diferente dos outros caras. No entanto, ao ser rejeitado, muda o jogo. Começa a insultar quem antes adorava, atacando desde a aparência até a moralidade da pessoa. A narrativa muda de maneira brutal, e ele se queixa de que as garotas nunca escolhem os caras legais. Este é o exemplo perfeito da fraqueza ressentida que Nietzsche descreve. Recentemente, vi um excelente vídeo da youtuber The Authentic Observer sobre esse tema. Essa análise me fez ver a conexão entre o ressentimento de que fala Nietzsche e o comportamento do nice guy, como a famosa raposa de Êxopo que não alcança as uvas e decide que estavam verdes. O nice guy menospreza a pessoa que rejeitou seu afeto, convertendo o desejo não realizado em algo que agora despreza. Sabe aquele modo disfarçado e meio ardiloso que tanto critica Nietzsche? Pois é, está presente no comportamento do famoso nice guy. Esse tipo de pessoa termina menosprezando precisamente as qualidades que acredita que poderiam ter lhe dado sucesso com a pessoa que ama. Olha para os mais seguros ou atraentes com certo desprezo, quase como se tentasse invalidar o sucesso deles no romance. E aí vem aquela justificativa moral. Está tudo bem, fui rejeitado, mas no fundo, sou melhor do que precisaria ser para ser aceito. Só que, segundo Nietzsche, isso não passa de uma forma de auto-engano, uma maneira desonesta de se consolar. Esse teatrinho do nice guy com o objeto de seu afeto é quase um resumo perfeito do que Nietzsche observa nas atitudes das pessoas mais frágeis quando estão em grupo. Em vez de irem atrás do que realmente desejam, preferem menosprezar esses desejos e apontar o dedo para quem os realiza, chamando-os de errados ou imorais. Nietzsche detesta esse comportamento porque acredita que isso obriga aqueles que poderiam alcançar a satisfação a sufocar sua própria vontade, só para evitar o julgamento e a desaprovação dos demais. E o pior é que isso se transforma em um ciclo sem fim. A força e a capacidade de alcançar metas são vistas como algo condenável, enquanto a busca por se superar e dominar a própria vontade acaba se perdendo.
Esse círculo vicioso cria cada vez mais pessoas ressentidas e insatisfeitas, que só reclamam da felicidade alheia como se fosse imoral. Essa é a visão de Nietzsche, pelo menos. Claro, você pode discordar dele, mas é interessante refletir sobre isso, não é? Essa moralidade ressentida é uma das razões pelas quais Nietzsche se autodenomina imoralista em alguns momentos. Ele quer deixar claro que não se importa com essa moral que reprime e castra os desejos das pessoas. Mas, até aqui, só falamos das fraquezas externas. Nietzsche vai muito além disso. Explora nuances mais profundos, abordando também as fraquezas internas, aquelas que nos freiam por dentro. Entre essas fraquezas, Nietzsche fala sobre a busca sem culpa dos próprios desejos, sem se apegar aos padrões de moralidade e sem sempre pensar no bem-estar dos outros. Critica o hedonismo não por ser antiético, mas por mostrar uma falta de organização da própria vontade. No entanto, antes de nos aprofundarmos nisso, vale lembrar que a ideia de vontade, para Nietzsche, é complexa e muito debatida. Ele mesmo revisita alguns pontos ao longo de sua obra, especialmente em seus escritos póstumos. Então, o que estou compartilhando aqui é a minha interpretação, e pode ser que não faça jus a tudo o que ele escreveu depois. Nos últimos escritos de Nietzsche, ele começa a usar o termo fraqueza de uma maneira muito diferente. Agora, fraqueza deixa de ser só uma questão de força física ou externa e passa a representar algo muito mais profundo, relacionado à organização da própria vontade. Nietzsche via a vontade de uma maneira muito única, quase como se nossa mente fosse composta por várias forças internas, cada uma puxando para um lado, competindo para nos guiar em diferentes direções. Essa ideia pode parecer um pouco abstrata, mas encaixa bem com o que vivemos no dia a dia, certo? Imagine que, em um momento, você quer fazer uma xícara de chá, mas em seguida, pensa em cozinhar algo e antes de decidir, surge a vontade de ir à loja comprar algo diferente para beliscar. Esses impulsos, cada um puxando para um lado, podem parecer banais, mas quando não são organizados de maneira coerente, terminam nos deixando desorientados e sem uma direção clara. E é aí que Nietzsche fala da vontade desorganizada. Quando não conseguimos coordenar nossos desejos e agir com foco, ficamos paralisados, sem poder dar passos firmes na direção que queremos. É fácil ver como isso se conecta com a ideia de fraqueza que ele mencionou antes. Se não conseguimos tomar decisões consistentes e nos comprometer com elas, terminamos deixando de lado nossos desejos e sonhos. Esse tipo de falta de direção nos leva a uma espécie de niilismo, onde, sem princípios sólidos para nos guiar, acabamos sem fazer nada relevante. Um exemplo interessante é o do rei Eduardo II da Inglaterra. Embora tivesse uma força bruta imensa e todo o poder do trono, sua mente era instável e facilmente influenciada pelos favoritos da corte. Oscilava tanto que, eventualmente, essa inconsistência o levou a perder a coroa e, tragicamente, a vida. Um rei com poder, mas sem controle sobre a própria vontade, foi derrubado por sua própria fraqueza. Outro ponto da filosofia de Nietzsche que merece atenção é seu conceito de comprometimento, de se comprometer verdadeiramente com algo. Em Assim Falou Zaratustra, ele fala da última etapa do Übermensch, que ele chama de criança. Essa etapa simboliza a capacidade de criar e seguir seus próprios valores, guiando suas ações com base em princípios que ele mesmo escolhe. Nesse ponto, o Übermensch define seu próprio caminho e evita tanto o niilismo da inação como o da dispersão, em que a vontade se divide tanto que não se compromete com nada, se perdendo em mil direções. Nietzsche não estava falando apenas sobre como se fortalecer, mas sobre como dar sentido e direção à nossa vontade, para que possamos, finalmente, viver de acordo com aquilo que verdadeiramente escolhemos. Essa ideia de fraqueza
tem uma relação muito forte com o conceito de superação de si mesmo em Nietzsche. À primeira vista, parece um pouco complicado, porque Nietzsche explora o termo de várias maneiras sutis, mas basicamente estamos falando da capacidade da vontade de se alinhar e seguir uma direção única. Em outras palavras, a vontade consegue impor força sobre si mesma. Nisso consiste a autossuperação. Nietzsche usa os termos poder e fraqueza de uma maneira distinta da que estamos acostumados. Poder não é só alcançar objetivos, é também vencer resistências, especialmente aquelas que vêm de dentro. É como manter a vontade firme e direcionada, quase como uma intenção que permanece inabalável. Imagine isso como uma determinação que não oscila, uma força interna que mantém o foco. Para ilustrar isso, podemos pensar no personagem Malenkov, no filme A Morte de Stalin. Ele é retratado como alguém sem uma vontade firme, mudando de lado segundo a influência de quem fala com ele por último. Ele mostra, de certa forma, essa fraqueza que Nietzsche criticaria, a incapacidade de resistir às influências externas e de manter uma postura que seja verdadeiramente sua. A vontade de Malenkov não é algo próprio, pertence a quem o influenciou mais recentemente. Claro, esta é uma representação do filme, não um julgamento histórico sobre o verdadeiro Malenkov. Nietzsche desprezava esse tipo de fraqueza, e até os personagens de A Morte de Stalin condenam esse comportamento. Gente assim não pode ser confiável, nem para os outros, nem para si mesmos. Quando alguém é volúvel, suas palavras perdem valor. O filósofo Byung-Chul Han argumenta que a confiança existe precisamente para preencher essa lacuna de controle e informação. Nunca sabemos com certeza o que os outros farão. Por isso, dependemos da confiança para apostar que cumprirão suas promessas. Ser confiável, nesse sentido, é ter poder, porque as pessoas começam a acreditar no que você diz e a depender de você, algo que Nietzsche sugere que todos, no fundo, desejam. No caso de Malenkov, ele não foi considerado adequado para liderar a União Soviética precisamente por essa fraqueza e falta de firmeza. É como se a comédia política do filme oferecesse uma lição filosófica. Nietzsche também condena essa falta de organização da vontade porque acredita que, sem uma vontade estruturada, é impossível superar o niilismo. E para ele, alcançar grandes feitos que deem sentido à existência humana é o que nos diferencia dos outros seres. Nietzsche tinha uma obsessão intrigante. Queria que a humanidade atingisse seu potencial máximo. E para isso, acreditava que todas as diferentes facetas de nossa vontade precisavam seguir uma única direção. Segundo ele, é impossível levar uma vida realmente significativa se nossa vontade não for tão forte quanto alinhada sob nosso controle. Isso não é só um raciocínio prático, embora também o seja. Sem essa consistência, as pessoas ao nosso redor dificilmente confiarão em nós, o que acaba tornando nossos objetivos mais difíceis de alcançar. Mas há aqui também uma questão filosófica mais profunda. Nietzsche acreditava que, sem uma vontade poderosa e organizada, qualquer sofrimento ou dificuldade poderia nos empurrar diretamente para o niilismo, para o desprezo pela própria vida. Essa ideia é fundamental na filosofia de Nietzsche e nos faz perceber que a fraqueza não é tão inofensiva como às vezes parece. Em nossos dias, isso soa até familiar. Uma vontade desorganizada significa que os outros não podem confiar em nós, mas, pior ainda, nem mesmo nós mesmos podemos. E essa falta de autoconfiança pode nos desestabilizar em todos os aspectos da vida. Com isso em mente, vamos mergulhar em uma das posturas mais polêmicas de Nietzsche, a visão de que a compaixão humana não é tão inocente como parece. Para ele, esse sentimento pode ser, em muitos casos, desastrosamente destrutivo. Em geral, somos incentivados a ser compassivos. Desde cedo, aprendemos a cuidar de quem está em situações mais frágeis,
e a compaixão costuma ser o caminho escolhido para isso. Mas Nietzsche, ao contrário do que muitos pensam, não promovia uma postura cruel ou de abuso de poder. Ele via esse tipo de atitude como uma demonstração de insegurança, algo como um adulto se gabando por vencer uma criança em uma partida de tênis. No entanto, ele tinha uma crítica profunda ao uso da compaixão como mecanismo para motivar ajuda, percebendo nisso certa falsidade e um potencial de consequências negativas inesperadas. Como é comum nas ideias de Nietzsche, essa visão é polêmica, e embora possa haver algo valioso nela, não se sinta obrigado a concordar com tudo. Só porque Nietzsche disse algo, isso não o transforma em uma verdade absoluta. Para Nietzsche, a busca por poder ocupa um lugar central na psicologia humana. Ele acreditava que nosso desejo de obter poder, seja sobre nós mesmos ou sobre o mundo ao nosso redor, molda uma série de comportamentos, como ambições profissionais, acúmulo de riqueza, práticas de autossacrifício e até mesmo o martírio. E para ele, a compaixão, especialmente quando solicitada, estava profundamente ligada a essa dinâmica de poder. Nietzsche via a compaixão para quem tem pouco poder como uma espécie de arma sutil. Em vez de agir diretamente, essas pessoas usariam a compaixão para recrutar a ajuda de outros, sem necessariamente assumir qualquer responsabilidade ou dívida em troca. Isso é muito diferente de pedir ajuda a um amigo ou fazer um acordo de igual para igual. Na visão de Nietzsche, as pessoas que pedem piedade, sem dar algo em troca, terminam se posicionando como indefesas, quase infantis, como se dissessem: não posso fazer nada por mim mesmo, então alguém precisa fazer por mim. Isso, para Nietzsche, é uma forma de desonestidade, e ele acreditava que a natureza valoriza profundamente a honestidade nas relações. Um exemplo disso pode ser visto na comparação com uma piada onde alguém provoca pessoas mais fortes e, quando recebe uma resposta à altura, diz algo como: "Oh, não me bata, sou apenas um pobre coitado e hoje é meu aniversário." Essa tática de manipulação busca influenciar os outros através da lástima, usando uma falsa vulnerabilidade como escudo. Nietzsche criticava a piedade por dois motivos principais. Primeiro, pela desonestidade, essa maneira de manipular os outros sem assumir o peso de suas próprias solicitações. E segundo, porque ele acreditava que, a longo prazo, essa dinâmica não traz benefícios duradouros. Para Nietzsche, depender da piedade para se sustentar pode funcionar a curto prazo, mas, com o tempo, leva a um sentimento de desvalorização e vazio, já que a pessoa se dá conta de que nunca está realmente alcançando o que desejaria. No final, a busca pela piedade pode até ser uma tentativa de amenizar uma situação difícil, mas no fundo, essa situação continua sendo negativa. Para Nietzsche, a verdadeira força e autenticidade vem de não depender de outros para assumir nossas dificuldades, mas de enfrentá-las de frente, com honestidade e responsabilidade. Falemos de um conceito poderoso que Nietzsche tinha sobre piedade e magnanimidade. Ele via a piedade, especialmente quando vinha de alguém mais forte, como algo disfarçadamente condescendente. Para ele, magnanimidade era completamente diferente. É quando uma pessoa está tão segura de si, tão plena em sua força, que ajuda os outros porque quer, porque seu copo transborda. Mas o ato de oferecer piedade, bem, Nietzsche o via como uma armadilha, algo que aprisiona e enfraquece o outro, alimentando uma dependência. Mesmo que venha de uma posição de poder, é desonesto. E, segundo Nietzsche, a própria natureza detesta qualquer coisa que contenha um ápice de falsidade. Para explicar melhor, pense em uma situação de relacionamento abusivo. Às vezes, a pessoa abusiva utiliza táticas manipuladoras para tornar o parceiro dependente dela. A estratégia pode incluir menosprezar as habilidades do parceiro,
até convencê-lo de que não sobreviveria sem essa ajuda. Com o tempo, a pessoa termina acreditando nessa ideia, já que não tem novas provas que demonstrem o contrário. Esse tipo de controle é o que Nietzsche compara com a piedade disfarçada, a intenção de manter o outro preso, absorvendo sua autonomia para benefício próprio. Agora, imagine que a vítima nesse relacionamento até pediu ajuda, admitiu estar sobrecarregada com a vida. Em uma situação saudável, o parceiro animaria o outro a buscar sua própria força, a recuperar sua independência aos poucos. Nietzsche pensava que o piedoso faz o contrário, como se dissesse: eu ajudo, mas só porque quero que você dependa de mim e, assim, aumente meu poder sobre você. É como um empréstimo com juros altos, algo que só traz mais submissão. Nietzsche descreve, em Para Além do Bem e do Mal, que os novos filósofos, aqueles que ele acreditava que seriam os verdadeiros transformadores de valores para o futuro, deveriam ir contra essa mentalidade de piedade. Em vez disso, deveriam encorajar todos a abraçar seu próprio ímpeto de poder, ajudando a desenvolver sua força, não a miná-la. Esta é uma das mensagens de Zaratustra para seus seguidores também. A natureza veria essa atitude como magnanimidade, não piedade. Esses novos pensadores não manipulam os fracos, realmente se dedicam a ajudá-los a fortalecer suas próprias bases. Parece sutil, mas a diferença entre um parceiro abusivo e um parceiro que realmente ajuda é a mesma que Nietzsche usava para ilustrar a dinâmica entre piedade e ajuda verdadeira. Para ele, essa interação tóxica era uma consequência da fraqueza, tanto de quem busca a piedade para obter um pouco de controle, quanto de quem oferece piedade para manter o outro sob seu domínio. Quem realmente fosse forte, segundo Nietzsche, agiria com magnanimidade e não usaria a situação de forma maliciosa. Nietzsche acreditava que o máximo poder era ser tão seguro de si, tão independente e confiante, que você não precisa reafirmar esse poder sobre ninguém para se lembrar de que ele existe. Você sabe que está lá e se sente bem com isso, a ponto de poder até mesmo valorizar o poder dos outros e a rivalidade que vem disso. Esse é o tipo de força que, em vez de se esconder atrás da manipulação, realmente busca ajudar de coração. Nietzsche via Goethe como o exemplo mais próximo do que ele chamava de Übermensch. Mas Goethe não era um comandante de exércitos nem um tirano. Era um gênio criativo, alguém que revolucionou a Europa só com seu talento e intelecto. Esse exemplo ajuda a desmantelar a imagem de Nietzsche como um defensor do despotismo. Na realidade, o que ele desprezava era a fraqueza disfarçada de piedade, a falsidade de uma ajuda que só serve para controlar. E é precisamente aqui que encontramos uma das raízes mais profundas e intrigantes da filosofia nietzschiana: a rejeição a uma vida guiada pela fraqueza e a busca por uma verdadeira afirmação da existência. Você já parou para pensar em como deveríamos avaliar uma filosofia de vida? Muitos responderiam que a medimos por sua verdade. Nietzsche, no entanto, tinha uma visão um pouco diferente. Não era contra a ideia de verdade, mas acreditava que as filosofias que tratam sobre o valor da vida ou sobre como vivê-la não podiam ser julgadas de maneira objetiva. Afinal, todos nós estamos presos em nosso próprio ponto de vista pessoal, e nossa experiência é limitada ao que vivemos. Quando vamos por aí afirmando como é a vida realmente, esquecemos que só temos acesso ao nosso mundo interno. Nem mesmo conseguimos olhar a vida de fora, de maneira imparcial. Foi por isso que Nietzsche se distanciou do pessimismo e das filosofias que o acompanhavam. Ele percebeu que tentar julgar a vida em sua totalidade, separada das vivências de cada um, era, na verdade, algo bastante absurdo. Dado que não podemos avaliar a vida de maneira racional ou objetiva, Nietzsche nos propõe uma escolha. Podemos rejeitar a vida e considerá-la negativa, ou podemos abraçá-la
e considerá-la positiva. Mas há uma armadilha em cada escolha. Negar a vida é um caminho que leva à autodestruição, enquanto aceitar a vida é um desafio enorme, talvez um dos maiores que existem. É nesse ponto que Nietzsche introduz um conceito fascinante: o amor fati, ou amor ao destino. Inspirado pelos estoicos, Nietzsche levou essa ideia ao extremo. Queria entender como poderíamos amar a vida, mesmo em suas partes mais escuras e desagradáveis. E para ele, isso não era um mero exercício intelectual. Nietzsche viveu grande parte de sua vida lidando com uma doença crônica que o deixava prostrado por longos períodos. Em vez de se lamentar, ele utilizou essa dor como uma espécie de combustível para suas reflexões. Esse sofrimento passou a ter um significado, algo de que ele quase se orgulhava de carregar. Foi assim que ele encontrou uma forma de aceitar e até celebrar a dor. Mas ele sabia que esse amor fati demandava um tipo de força muito particular. Não era o poder sobre os outros, mas o poder de se superar. Curiosamente, essa forma de força levou Nietzsche a admirar profundamente figuras como Jesus. Sim, ele criticava o cristianismo, mas via em Jesus um exemplo de autocontrole extremo, ausência de ressentimento e até mesmo uma dose de amor fati. Jesus não era um conquistador, mas, para Nietzsche, sua força interna era colossal. Por outro lado, Nietzsche acreditava que os pensadores de espírito mais fraco podiam ser perigosos, causando não só danos a si mesmos, mas também às pessoas ao seu redor e à sociedade. Essa visão intensa de Nietzsche, de que aceitar e amar até mesmo as partes mais cruéis da vida pode nos fortalecer, continua inspirando, ainda que seguir esse caminho exija uma coragem descomunal. Em Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche lança uma crítica aguda contra Sócrates, um dos grandes pilares da filosofia. Questiona a postura de Sócrates frente à sua condenação e morte, especialmente pela forma como o filósofo tratava a vida. Em Fédon, de Platão, Sócrates defende que um verdadeiro filósofo não teme a morte. Para ele, morrer seria uma libertação das limitações físicas e uma fuga das indignidades do corpo. Essa visão, de que a razão deve desvalorizar a vida, não foi só de Sócrates. Schopenhauer também a defendeu, descrevendo a existência como um peso quase insuportável, algo que só se atravessa até encontrar a paz na inexistência. Para Nietzsche, se estivesse aqui hoje, provavelmente criticaria o movimento antinatalista da mesma forma. Afinal, essa corrente sugere que não vale a pena iniciar uma vida pelo sofrimento inevitável que ela carrega. Para Nietzsche, pensamentos assim são sinais de fraqueza, uma rendição disfarçada de filosofia. É o oposto do amor fati, o conceito de amor ao destino que ele tanto defendia. Um compromisso visceral com a vida, independentemente das dificuldades. Em vez de abraçar a vida tal como ela é, essas filosofias promovem um distanciamento intelectual, como se a vida fosse algo a ser evitado. Mas por que isso importa? Nietzsche acreditava que essa forma de pensar, quando se propaga em uma sociedade, age como um veneno que corrói seus valores e enfraquece seus integrantes, levando-os, eventualmente, à decadência. Ele via essa mesma dinâmica no cristianismo, especialmente na versão pregada por São Paulo, que exaltava a castidade e a abnegação. Embora admirasse Jesus, Nietzsche criticava a ideia de ver esta vida só como uma preparação para algo maior no além. Para ele, essa concepção esvazia o valor do presente, encorajando as pessoas a desprezar a vida terrena em favor de uma esperança futura. Ao negar nossos impulsos mais básicos, Nietzsche acreditava que estávamos nos desconectando do que nos faz estar vivos e fortes. Via essa negação como um roubo de nossa energia vital, esse instinto feroz que nos impulsiona a lutar e a viver plenamente. E, em sua visão, as filosofias criadas por aqueles a quem ele considerava fracos
terminavam propagando essa mesma fraqueza. É como se houvesse uma dinâmica de a miséria adora a companhia. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja física ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa mesma visão de vida limitada. Uma maneira de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma, mas outra é difundir a ideia de que a vida em si mesma não vale tanto. E se acreditamos que a vida não tem valor, o que nos impulsiona a aproveitá-la? Por que buscar significado, lutar pelo que queremos ou até mesmo levantar da cama todos os dias? Nietzsche acreditava que certas filosofias de fraqueza, que rejeitavam a vida, contribuíam para um niilismo passivo e um sentimento de insatisfação constante. Para ele, essas ideias não eram filosofias legítimas, mas verdadeiras doenças do espírito, dignas de seu desprezo. Embora eu não concorde completamente com ele, por exemplo, tenho minhas reservas sobre sua interpretação de Sócrates, vejo um fundo de verdade na crítica geral de Nietzsche. Vivo no México, e apesar do calor e da alegria em muitas partes, percebo um pessimismo sutil em alguns ambientes. Aqui, como em outros lugares, existe certa resistência a demonstrar entusiasmo pela vida ou por qualquer coisa que se saia dos padrões estabelecidos. Ser otimista, em alguns círculos, é visto com desconfiança, e uma pessoa que mantém uma atitude mais alegre acaba sendo rotulada de ingênua ou até mesmo de boba. Essa postura, no entanto, vai além da cultura local e também se reflete em pequenos grupos sociais. Muitas vezes, basta que uma pessoa particularmente cínica ou pessimista influencie todo o ambiente, transformando qualquer expressão de otimismo em algo arriscado ou, no mínimo, motivo de chacota. Nietzsche observava isso com preocupação, acreditando que as filosofias pessimistas prosperam e se espalham porque algumas pessoas não são fortes o suficiente para encarar os aspectos mais difíceis da vida. Para ele, quando um pessimista apresenta sua visão de mundo, não está realmente descrevendo a realidade, mas apenas projetando sua própria fraqueza. A crítica de Nietzsche à fraqueza, em grande parte, se resume a isso. Não o incomodaria tanto se esses indivíduos mantivessem suas opiniões para si. Mas para ele, este não era o caso. Acreditava que essas pessoas propagavam suas ideias com ressentimento e inveja, tentando convencer o mundo de que ninguém deveria valorizar tanto a vida. Em sua visão, eram como caranguejos em um balde, impedindo que alguém escape e encontre algo melhor. É por isso que ele desprezava a fraqueza, considerando-a não só triste ou frustrante, mas realmente perigosa. E você, até que ponto concorda com Nietzsche? Deixe nos comentários. Obrigado por me ouvir e até nosso próximo encontro.